Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Foi lá, venceu de virada com o Hulk. Truco. Aí o Palmeiras chegou hoje e falou assim, ó, 6, desce. O palmeirense se empolgou. Aí o rubro-negro virou e falou assim, 12. O Flamengo acaba de vencer o Bahia por 5-0, 3 gols do Gabigol, Pascoal. Jesus! Eita! Tudo isso e mais um pouco. Isso dá ânimo, hein? Aí ele sai um pouco na abertura do programa também. O Flamengo também faz gol. É, Pedro, tem o perfume que a bola gosta. O Gabigol, se não me falha a memória, ele tá com o quê? Com a média de um gol por jogo, é isso? Com a camisa do Flamengo. Porque a média dele já era boa. E fazendo 3 numa partida só, ele deve estar com a média de 1 gol por jogo. É uma média sensacional para um atacante, né? Porque o atacante geralmente faz um gol, um jogo sim, um jogo não, que é a média do Pedro. E o torcedor fica encantado. Imagina o torcedor que tem um atacante que faz 1 gol por jogo, que é o caso do Gabigol. Aí a torcida fica maluca. Flamengo dá sinais, hein? O Arrascaeta voltando a gol Diego, arrumando a defesa. O Flamengo disse que tá vivo também, hein, Bruno? Tá, e euzinho pro Gabigol, né? Depois de uma Copa América onde ele talvez tenha passado um pouco apagado, já volta. Claro, voltou no meio de semana aí em Libertadores, mas no Brasileiro já manda 3 gols aí e dá o recadozinho. Não, sem dúvida. E o Flamengo conseguiu uma vantagem, né, no primeiro jogo da Libertadores, na volta, mas não fez um bom jogo. Não foi aquele jogo vistoso, 2 dias de trabalho só do Renato, foi aquele golzinho do Michael que salvou ali, tomou um sufoco, precisou muito do Diego Alves, que para mim foi o melhor em campo, fez defesas importantíssimas. Agora vai pegar o Bahia, fora de casa, que faz uma boa campanha, que tem um bom time, e aí enfia 5, aí assim, já começa aquela coisa da empolgação, o Renato que é ofensivo, o time de novo jogando para frente, mas eu vou estar com o Abel Ferreira, nem 8, nem 80, vamos esperar mais um pouco. Elenco, a gente sabe que o Flamengo tem um elenco espetacular, um time sensacional, e esse casamento pode dar certo do Renato com esse time. Hoje funcionou tudo, né? Sai do banco Pedro faz gol, sai do banco Vitinho faz gol. Agora vocês tocaram no nome de um jogador que ficou de fora alguns jogos e que voltou hoje, Diego, com a braçadeira de capitão. Dá uma estabilidade para esse meio campo. Jogou ele com o Arão no meio, né? Ele manteve a dupla de zaga lá com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. E esse Diego, que muito criticado, será que dá, será que não dá? Ele é um ponto de equilíbrio hoje nesse meio campo e, coincidência ou não, o Flamengo volta a ter uma apresentação que é digna ao elenco que tem. Omar, é o seguinte, vamos ficar ligados agora então no Linha de Passe, porque vem aí toda a nossa equipe analisando essa grande vitória do Flamengo, então 5-0 em cima do Bahia. Tem ainda a boa vitória do Palmeiras, 3-0 em cima do Atlético Goianiense, a vitória do Galo. Começa a ser peneirado o Campeonato Brasileiro, como eu te falei, viu, Marra? E a gente vai ver os gols agora, tá bom? Beleza, Bruno? Tamo aqui, tamo ligado. Valeu, olha aí, ó, e o Gabigol, viu, Pascoal? Olha a manchete, a Ivana tá mandando aqui pra mim. Resolvi jogar com a camisa da minha seleção. Foi o que ele falou depois dos 3 gols, tá bom, Pascoal? Isso ajuda muito ele com o Tite, hein? Mas ajuda muito ele. Ele vai ficar muito feliz. A torcida do Flamengo vai se sentir muito feliz. Mas o Tite, eu não sei não. Acho que ele se enrolou. Mas Gabigol é bom. Só pra você ter uma ideia, o último 5-0 que o Flamengo fez, hein, Zinho? Foi aquele jogo contra o Grêmio. 5-0 contra o Grêmio. Verdade. Na semifinal da Libertadores. Quem era o treinador do Grêmio? O Renato era o treinador. Aí, era o Renato. E ele saiu meio que mordido aquele dia. Hoje ele já começa o Campeonato Brasileiro fazendo 5. Deu pra entender? Renato tem a sua mística também. A coletiva do Renato Pascoal, promete. Boa noite, boa linha de passe, hein? Pois é, Prieto. Olha, o Renato Gaúcho foi apresentado segunda-feira.
Hoje é domingo, nós temos 6 dias. Nesse meio tempo teve uma viagem para a Argentina e um jogo difícil contra o Defensa pela Libertadores, que o Flamengo venceu por 1-0. Ele teve a possibilidade de dar no máximo aí 4 treinamentos. E o que vimos hoje do time do Flamengo é algo que chama bastante atenção. O Flamengo acaba de conseguir a maior vitória da sua história contra o Bahia, jogando na Bahia. O Flamengo venceu por 5-0. Isso nunca tinha acontecido. Recentemente venceu por 5-3. Mas 5-0 é o maior placar da história que o Flamengo conseguiu contra o Bahia, jogando lá em Salvador. E alguns pontos chamam a atenção, no meu entender. Primeiro, a forma do time jogar. Uma maneira intensa durante boa parte do jogo, não dando chance ao adversário, não acontecendo aquela queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo que a gente tinha se acostumado nos últimos tempos. E algumas atuações individuais de jogadores que estavam sendo muito criticados, como por exemplo o Isla, que fez talvez hoje o seu melhor jogo dos últimos 6 meses. O Isla fez uma grande partida. A dupla de zaga, Gustavo Henrique e Léo Pereira, jogadores marcados pela torcida, que falharam muito, e a implicância procede. Eles fizeram o segundo jogo seguido com o Renato Gaúcho, o Flamengo não levou gol, e eles tiveram atuações seguras. Everton Ribeiro voltou a apresentar, ainda longe daquilo que ele pode render, mas voltou a fazer uma boa partida e ajudar o time do Flamengo, inclusive dando assistência para um dos 3 gols do Gabriel Barbosa. Então foi um Flamengo muito diferente. O Renato, que há muito tempo dizia, olha, com esse elenco, com esse investimento, qualquer treinador faz o Flamengo jogar. E o Renato mostrou, pelo menos na partida de hoje, que ele conseguiu fazer esse Flamengo jogar de uma maneira, o tempo todo da partida, que há muito tempo a gente não via, viu, Preto? Olha, Flamengo 5-0 e com o João aqui na abertura do programa 6-0. A empolgação que o João entrou com os 2 pés aqui falando do Flamengo é de entusiasmar. Não, é verdade, verdade. Vamos ouvir muito aqui esse assunto do Flamengo. E o Palmeiras é o líder do... Aliás, um domingo de alegria para essas 2 grandes torcidas, né, do Flamengo e do Palmeiras. Jean Oddi, já vamos falar do Palmeiras também. 5-0 para o Rubro Negro. Boa noite, Jean. Boa noite, Prieto. Boa noite a todos, companheiros, fãs de esportes. Pois é, foi um jogo impressionante do Flamengo, né? Foi uma atuação impressionante que a gente evidentemente não tinha visto ainda no Campeonato Brasileiro. Um Flamengo muito ligado, um Flamengo marcando alto, né? Com aquela pressão que a gente há tempos não via, com a fome de gols que há tempos a gente também não via, quer dizer, aquela coisa de fazer um gol e querer continuar marcando, indo atrás do segundo gol o tempo todo. Acho que tudo que o João falou tá no pacote aí, mas até para olhar para um outro aspecto, também olhar para a importância da volta do Gabigol, né? Na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, fazendo a sua estreia. E aí não tem jeito, a gente tem que aproveitar esses momentos para escancarar o absurdo que a gente vive no futebol brasileiro, porque o Gabigol tá fazendo a estreia dele no Flamengo e a gente pode imaginar talvez o que teria acontecido, né, se ele estivesse à disposição em todos os jogos anteriores. Só para a gente ter uma ideia, eu peguei aqui 4 jogadores do Flamengo, né, que eram jogadores que estavam servindo as suas seleções durante a Copa América, eliminatórias e tudo mais, Prieto. O Arão é o cara que jogou os 900 minutos, quer dizer, um cara que jogasse todos os jogos do Flamengo até aqui, com 10 partidas, somaria 900 minutos. Só pra gente ter uma ideia, Prieto, do desfalque, do tamanho do prejuízo que essas datas FIFA com o Campeonato Brasileiro rolando causa aos clubes. Gabigol a gente já falou, né? Estreando. Começou fazendo 3 gols. Arrascaeta jogou 264 minutos, ou seja, não chega a 1/3 dos minutos jogados pelo Flamengo na competição. Everton Ribeiro, 167 minutos, menos ainda.
O Isla, que hoje, tô com o João, o Isla foi muito bem, né? O Isla de hoje me lembrou o Isla do começo dele no Flamengo, que eram os melhores momentos dele, porque atacando muito, muito perigoso à frente. Isla, 213 minutos, também não chegou a 1/3 dos jogos disputados pelo Flamengo, dos minutos disputados pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então acho que vale a gente também olhar para o que foi a partida de hoje do Flamengo e destacar o absurdo que é para os grandes clubes, para os clubes que cedem jogadores para seleções, o absurdo que é essa dinâmica de ficar jogando o Campeonato Brasileiro ou qualquer outra competição durante as datas FIFA. Fala pessoal, tudo bem? João Pedro por aqui e eu vou colocar agora no vídeo alguns depoimentos que meus alunos me mandaram mostrando que o meu método de vendas online realmente funciona. Fala galera, tava levantando aqui para ir no banco, sacar meus ganhos, beleza? E olha só, mais uma. João Pedro, robô milionário, não falha, mano, tamo junto. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar R$ 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Galera, beleza? Esse vídeo aqui é um rápido agradecimento ao João Pedro, um dos meus professores, que nesse mês de janeiro me ajudou a faturar mais de 17 mil reais em comissões. Vou mostrar aqui pra vocês, vou até dar uma atualizada na minha tela da Monetize. Então, como vocês podem ver, até passou um pouco de 17 mil. Valeu, João Pedro. Quanto que você faturou aí, que você ganhou? Então, pessoal, hoje eu tenho 18 mil disponível para saque. Vou mostrar aqui pra eles. E tenho mais 3 mil para sacar. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Então é isso aí, ó. Se você quer aprender como que a gente faz isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo.